Liberado. Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estarmos novamente nesses nossos encontros virtuais para construirmos juntos a proposta dessa edição do Selo Unicef. Quero desde já agradecer a participação de todos e todas vocês, em nome da nossa querida Graça, a nossa grande responsável que toca esse barco, dá certo conosco. Quero agradecer também a participação e a colaboração de toda a equipe da ACET, né, nossa querida Eulália, coordenadora que está conosco, Carlinha também, que dá esse suporte enorme na nossa querida Paraíba, também está conosco. Hoje a gente vai voltar a falar de um tema importante demais, que diz respeito sobre a entrega do Plano Municipal de Assistência Social. Vamos esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. A proposta de hoje é um plantão tira dúvidas, então estaremos sim disponíveis para esclarecer tudo que vocês apresentarem para a gente. Então fiquem à vontade para levantar a mão, para fazer perguntas, ou também no nosso chat, a gente vai acompanhar as mensagens que chegarem para poder também responder a vocês sobre isso. A gente vai contar com algumas participações especiais hoje no nosso encontro. Até o momento, a gente consegue ter já a presença ilustre demais de uma querida que eu tenho uma enorme gratidão, Rayane Duarte. Rayana, ela faz parte da equipe de vigilância socioassistencial do estado de Pernambuco. Eu vou deixar, inclusive, que você se apresente e fale um pouco sobre a sua dinâmica, a sua experiência, fazendo parte da equipe da vigilância estadual de Pernambuco. Rai, por favor, fique à vontade. Não sei se o microfone está aberto. Tá ok? Ok. Bom dia a todas as pessoas presentes. Como o Marcos falou, meu nome é Rayana Duarte, estou enquanto supervisora técnica aqui da Vigilância Socioassistencial do Governo do Estado de Pernambuco. Agradeço o convite, né, e a confiança de estar aqui participando, vindo para somar nesse bate-papo que está tendo hoje, né? E aí, falar um pouquinho do que é a vigilância para que vocês possam entender em que a vigilância socioassistencial pode apoiar no processo tanto de elaboração, né, do Plano Municipal de Assistência Social, quanto durante o trabalho que é realizado dentro do município, né? Então, a vigilância socioassistencial, para além de um setor, ela é uma função da política de assistência social, né? Tem a proteção social, defesa social e a vigilância socioassistencial. Então, a gente vem com o papel central de planejar, monitorar, né, e fazer a avaliação de como a política de assistência social ela está sendo implementada dentro desse município, né, e no nosso caso, dentro do Estado, né. E aí a vigilância, ela vem analisar esse território, visualizar quais são os riscos, vulnerabilidades e as potencialidades que esse território que a gente dispõe pode nos propiciar para a gente trabalhar. Rai, deixa eu só te interromper. Tu consegue verificar a posição aí do fone no teu áudio, porque ele está um pouco abafado, é como se você estivesse distante. Fala aí novamente. Veja se está melhor. Se não estiver melhor, eu tiro o fone e falo com a... Tenta tirar o fone, Rai, para a gente testar qual é o mais viável para a gente. Então, enquanto a Rayane se organiza... Agora está melhor. Fala novamente. Agora está melhor. Eu achei que ficou melhor, ficou mais aberto, né? Pronto. A proposta nossa da participação de Rayana aqui, gente, é porque a ideia de como entrega do Plano Municipal de Assistência Social, a gente precisa, além de cumprir com o que pede a normatização do Sistema Único de Assistência Social para o que de fato é um Plano Municipal de Assistência Social, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? A gente também tem se preocupado com o que o guia de orientação do Selo Unicef para essa edição nos propõe para ser inserido no Plano Municipal de Assistência Social e que vai, sim,
ser verificado no ato da entrega, quando vocês inserirem o arquivo do plano lá na PCJ, como todos e todas já sabem. Então, só recapitulando, o Plano Municipal de Assistência Social, ele precisa, sim, seguir as regras do SUAS, que diz lá sobre uma estrutura que deve compor o plano, mas existem 3 pontos que precisam compor para essa entrega ser validada e os municípios terem sua pontuação também conquistada. Que pontos são esses? O primeiro dele tem a ver com o diagnóstico socioterritorial, que é um elemento importantíssimo em um plano municipal de assistência social, só que o diagnóstico socioterritorial, ele precisa ter um adendo. Vocês vão precisar inserir nele informações acerca das populações tradicionais dos seus municípios, reforçando informações sobre a população quilombola e a população indígena. Isso é um primeiro ponto. Já já a gente detalha um pouco sobre isso, tá bom? O segundo ponto diz respeito, ainda falando do que é preciso ter para ser validada essa entrega. O segundo ponto diz respeito às ações de planejamento, o que se propõe fazer sobre a vigilância socioassistencial. Por quê? A gente entende que a vigilância, além de ser função da política de assistência social, ela também precisa cumprir algumas atribuições e os municípios precisam colocar para a gente no seu plano o que é que eles pretendem fazer nesse sentido. Para isso, a Ayana veio, então, fazer a sua contribuição. E o terceiro ponto diz respeito a também uma situação que a gente vem encontrando muito tímida ainda nos planos de assistência social, mas é necessário que a gente insira agora nesse plano que diz respeito às ações de planejamento sobre as situações de calamidade e emergência, que lá no guia ele está usando as ações preparatórias. A gente tem chamado assim, que diz respeito a situações de calamidade e emergência. Marcos, e se eu não tiver, como vai ser, como é isso, eu tenho, mas eu não coloquei, eu posso atualizar? Vamos responder todas essas questões para vocês também, tá certo? Então, feita essa introdução, enquanto nossa querida Raiana Duarte, da Vigilância Socioassistencial de Pernambuco, se organizava, vou voltar, então, o microfone para ela, para ficar à vontade e seguir com a sua fala, Rayana, colocando para a gente exatamente o que é que nossos municípios, tanto de Alagoas, da Paraíba e aqui de Pernambuco, podem e precisam ter o cuidado sobre quais opções, o que é que eles devem atentar para colocar no Plano Municipal de Assistência Social sobre esse planejamento que envolve a vigilância socioassistencial no município de cada um. Fica à vontade, Rayana. Obrigada, Marcos. Então, a vigilância socioassistencial, ela geralmente é a que faz a elaboração desse diagnóstico socioterritorial. Então, para a elaboração desse diagnóstico socioterritorial do município, a gente leva em consideração dados do IBGE, dados do Cadastro Único, dados da questão do GPTF, né, que são os grupos tradicionais. Então, a gente leva em consideração as potencialidades que tem dentro do território, ou seja, a rede que esse território dispõe, seja ela pública ou seja privada, né? E a gente também leva em consideração a realidade de onde está localizado dentro desse território os maiores índices de vulnerabilidade e de risco, para saber aonde a política de assistência social ela precisa ser implementada. Então, através desses dados que a gente busca, nessas bases de informações que a gente tem, que é através do Cadastro Único, que é algo que os municípios dispõem, né? A pessoa da vigilância pode conversar com a coordenação do Cadastro Único para dispor as informações da base de dados do Cadastro Único, para poder fazer esse mapeamento desse território, verificar onde tem os maiores índices, né? Por exemplo,
onde é dentro do meu território, onde eu tenho um público maior de mulheres, ou então de cadastrados que estão na primeira infância, idosos, para eu saber como é que está esse meu território. Eu vou mapear esse território e eu vou ver onde está concentrada a maior vulnerabilidade social, para eu saber como é que eu vou aplicar as ações e onde melhor ela vai se direcionar. Né? A vigilância socioassistencial ele também trabalha nesse monitoramento dessa rede de apoio, né, dessa rede de forma pública e privada que tem, e sempre está atualizando essas informações até para ver se, para a demanda que existe, essa rede ela tende a atender essa demanda que possa vir a ter, né? A gente também trabalha com relação à gestão da informação, né? A vigilância vai estar fazendo esse monitoramento do cadastro único, utilizando os dados do SECAD também, acompanhando os registros dos instrumentais que se tem dentro da política de assistência, por exemplo, o RMA, para saber o número de famílias em acompanhamento, para saber como está esse acompanhamento, se ele está sendo adequado ou não, né? Se a equipe técnica desses equipamentos é suficiente para as demandas que existem dentro desse território, né? E através das informações que a gente vai olhando, né, vai tendo acesso através desses sistemas, sejam eles específicos da política de assistência ou não, porque existe também a gente pode olhar no sistema do Visdata, né, através do RI social, a gente pode olhar as informações do Tabicad, a gente pode olhar as informações do SECAD, dados do IBGE, que são a questão também do, de todas essas fontes de informações para poder fazer o mapeamento desse território, dentro desse município, e verificar quais são as fragilidades que neles se tem, para poder a gente fazer as ações realmente direcionadas através dos dados que a gente está conseguindo coletar nessas fontes de informação. E a vigilância tem essa atuação, né, de transformar esses dados em informação, né, e propiciar para a gestão do município fazer uma ação assertiva diante da realidade que ela vivencia, né, diante da realidade que ocorre dentro daquele território. E a produção dessas informações através de boletins informativos, elaborando relatórios técnicos, é importante se colocar dentro desse plano a periodicidade de que vai ser implementado esses boletins. Por exemplo, vai ter boletim informativo a cada trimestre, a cada semestre, relatórios técnicos, como é que vai ser? É importante que a pessoa da vigilância também tenha um acompanhamento contínuo, por exemplo, para fazer um comparativo das informações. O que é que eu tenho de informação do trabalho infantil da minha base do cadastro único comparado com o que se tem no SISC? Porque um dado que não é informado também é um dado que precisa ser analisado. Como é que dentro do meu território eu tenho uma área rural imensa e não tem, e quando eu vou lá na base do cadastro único, nas informações do SIS, está dizendo lá que não tem trabalho infantil. Onde a gente entende que se tem uma zona rural, se tem feira, e a criança está indo junto com os pais, a possibilidade, a probabilidade de ter trabalho infantil ali é inegável. Né? Se eu tenho, dentro do meu território, eu tenho uma área litorânea, onde tem essas crianças que estão lá, ou então eu estou ali. Mendicância também é considerado, trabalho infantil. Então, essas informações, elas precisam ser analisadas e estudadas para quando se fizer um documento técnico, isso esteja posto. Né? A vigilância também, ela pode apoiar... Rai, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, se os municípios quiserem colocar no plano como ação de vigilância, elaboração de boletins temáticos, a indicação que você dá é que eles coloquem os prazos que esses boletins poderão ser divulgados. Sim, E aí, a importante. tua sugestão é que eles seguiriam um calendário específico com temas... O que é que tu pode sugerir que podem ser esses temas desses boletins, por exemplo? Por exemplo, a gente aqui no estado, a gente faz uma análise anualmente, e é um acompanhamento que a gente sempre faz com relação a o IDECRAS e o IDECRES, porque
a gente tem anualmente essa pontuação, para saber como é que está o índice dessas unidades socioassistenciais. Então, é um estudo que pode ser feito anualmente, pode botar lá, né, o acompanhamento da evolução de como está esse índice, para ver. A pontuação, isso vai impactar diretamente em recursos dentro do município, e, para além do recurso, vai dizer como é que está o nível de qualidade daqueles meus serviços. Então, aí eu consigo mensurar. Está melhorando? Não está melhorando? O que foi que precisou, o que é que precisa melhorar? Serviços e benefícios? É a questão dos recursos humanos? O que é que está impactando para a queda da minha nota, ou o que é que está resultando a melhora dessa minha nota, desse meu ID? Né? O que é que eu Entendi. estou fazendo de bom que pode se melhorar? E quando você fala de monitoramento da rede, você fala, na verdade, da vigilância, fazer visitas institucionais para serem atualizadas as informações dessa rede, é isso? Então, a gente faz o monitoramento da rede socioassistencial através dos sistemas, né? Certo. Aí a gente olha o sistema da rede socioassistencial, e a gente tem como verificar o que é que eu disponho dentro do meu território. A quantidade de CRAs, de CREAs, de centro POP, se tem, qual é a minha rede de apoio para além da, das unidades socioassistenciais, que podem potencializar o trabalho que é realizado pela equipe e da política da Secretaria de Assistência Social do município. Por exemplo, Então eu seria uma tenho um ação. CRAS, aí eu tenho que fazer um trabalho intersetorial, porque eu Certo. preciso chegar numa área onde esse CRAS ele não tem essa cobertura. Então, qual é a equipe que eu vou acionar? É a educação, é a saúde que eu vou acionar? Eu preciso saber quem são os meus parceiros, para eu saber como é que eu vou chegar nesse território que necessita do trabalho da política de assistência. Entendi. Então, monitorar a rede socioassistencial e intersetorial é uma ação também interessante que você sugere ser incluído no plano enquanto atividade da vigilância socioassistencial. Sim, sim. Ok. É importante Vai, porque pode a gente seguir. precisa saber quais são os nossos parceiros, como é que a gente faz esse direcionamento, e também para que eles entendam que a política de assistência ela existe, ela é ativa dentro daquele território, e que as outras políticas elas têm para onde direcionar, né, a quem necessita da política de assistência. Então, assim, qual o caminho que, por exemplo, a educação vai, quando identifica alguma situação de vulnerabilidade social, que é importante a atuação da política de assistência, como é que eu vou direcionar essa situação que eu visualizo ali dentro da educação para a assistência, né? A questão da referência contra referência. Então, é importante que as outras políticas também conheçam o que a política de assistência social tem para ofertar. Então, esse monitoramento do cadastro único, que é importante que a coordenação do cadastro único passe essa base de dados para a vigilância mensalmente, para que a gente consiga fazer o acompanhamento. Esse mês, quantas famílias foram contempladas com o programa Bolsa Família? Próximo mês, quantas famílias foram? Essas famílias, onde é que elas estão localizadas dentro do meu território? Né? Onde é dentro do meu território, do meu município, que tem a maior quantidade de famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família? Porque ali eu preciso fazer um trabalho mais concentrado. Outra coisa, essas famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família, subtende-se que realmente está sendo acompanhada pela rede. Realmente está? O CRAS acompanha? Não acompanha? Outra questão que é importante se fazer o acompanhamento, os beneficiários do BPC, é importante a gente estar acompanhando, porque o que é que está acontecendo? Se não tem atualização do cadastro único dessas famílias que são beneficiárias do BPC, pode acontecer deles perderem o benefício. Então, a vigilância socioassistencial, ela precisa fazer esse acompanhamento e está repassando para gestão, para que se façam ações para realizar busca ativa, que melhor se atenda dentro da necessidade, da realidade do município que eles estão. Então, outro trabalho que pode fazer, outra coisa que pode se colocar aí como um monitoramento mensal, o acompanhamento do registro mensal de atendimento. O que é que está sendo colocado nessa RMA? A vigilância socioassistencial está para além de preenchimento de sistema.
Então, a gente não está ali para preencher o RMA, está ali para verificar quais foram as respostas, né? Qual foi esse preenchimento desse registro mensal de atendimento, para verificar se ele está sendo preenchido de forma correta, se as respostas que estão ali são fidedignas ou não, se o trabalho social com a família está sendo realizado, porque isso é de suma importância para poder a gente ver se a minha equipe atende a demanda que se tem, se não atende, se chega a uma necessidade de eu ampliar o número de minhas unidades socioassistenciais. Isso tudo vai estar posto dentro dos sistemas que a gente mesmo preenche. Então, é importante que a vigilância faça esse acompanhamento de forma mensal. Né? Por exemplo, agora a gente está em reta final do Censo SUS. Né? O Censo SUS ele foi postergado de nova data, então até sexta-feira, agora dia 13, tem o prazo de preenchimento. Então, o que é que a gente realiza? Faz o contato com os municípios, né, para que eles preenchem e não percam esse prazo, porque isso impacta diretamente na qualidade dos serviços, mas também impacta diretamente no recurso que o município vai ter, porque impacta nos IDs. E aí é importante, a gente, enquanto município, a vigilância é o que geralmente faz, né? Ver quais são os questionários, repassa o questionário para as coordenações que são responsáveis pelo preenchimento, dá um prazo para que eles preencham. Geralmente, esses questionários retornam para a vigilância do município, e quem coloca dentro do sistema do censo é a pessoa de referência da vigilância. Então, é um acompanhamento que pode colocar lá no plano como sendo anual, porque todo ano tem censo, né? Então, é uma ação que ela é contínua, que ela é permanente, anualmente vai ter que se fazer. E aí, depois que você faz o monitoramento, o acompanhamento, você pode gerar um relatório de como foi esse processo de orientação, né? Pode-se também fazer o acompanhamento de como foi a evolução e os anos anteriores até agora com relação ao preenchimento. Foi 100% preenchimento? Se teve dificuldade, não se teve dificuldade? O que é importante se fazer? Tem muito município que a vigilância, antes da abertura do censo, até mesmo sem ter ainda saindo necessariamente o manual, eles utilizam o manual e o questionário do ano anterior como forma de treinamento e capacitação das equipes, para que elas entendam como é o processo de preenchimento. Né? Isso vale também para o RMA. Se eu faço uma análise do RMA mensal, enquanto vigilância, e verifico que o RMA ele não está sendo preenchido de forma correta, não está tendo o entendimento do que se diz aquele questionário, volta lá, senta com a coordenação da unidade, vamos ver qual é a dificuldade que está tendo. É importante se fazer um treinamento, uma orientação da equipe para se entender o que é um atendimento, o que é um acompanhamento. Então, a equipe da vigilância está nesse processo. A gente não está para vigiar, a gente está para analisar as informações que os sistemas dispõem, verificar o que é possível ser melhorado para apoiar a equipe e, principalmente, subsidiar a gestão municipal na tomada de decisões, porque a gente vai estar analisando os sistemas e verificando como é que estão essas questões. Então, assim, boletim informativo, pelo menos 2, o município, a gente aqui no estado faz 4 anual, é trimestral, né? Mas, assim, pode fazer 2 boletins, aí tem que ver de acordo com a realidade. Muito município, a vigilância é equipe, sendo equipe, não dá para a gente fazer uma quantidade muito grande de documentos, boletins, diagnósticos, notas técnicas, mas dá para a gente, minimamente, produzir informação para subsidiar o trabalho que está sendo realizado ali dentro, tá? Então, esse trabalho contínuo, esse acompanhamento é o que vai apoiar o trabalho que é realizado tanto pela equipe da ponta, quanto pela gestão, né? Outro exemplo que a gente pode dar é que agora o cadastro único, ele está sendo muito de informações de outros sistemas, inclusive do SUS. Agora, a TRIA, né, que é um questionário que é aplicado na saúde, está tendo a informação de insegurança alimentar dentro da base do cadastro único.
uma informação que quem alimenta não é a equipe do cadastro único, é a equipe da saúde, e esse povoamento faz com que essa informação chegue na base do CAD. Então, é mais uma informação a ser estudada, porque ali vai estar mostrando para mim que aquela família encontra-se em insegurança alimentar. E se essa família está em insegurança alimentar, qual é a ação que a política de assistência está fazendo para chegar nessa família que já tem essa marcação da saúde que ele está em segurança alimentar? O que é que eu disponho dentro do meu território que eu posso chegar para essa família para que ela saia dessa situação de insegurança alimentar? Eu tenho uma cozinha, eu tenho o CRAS já passar a acompanhar essa família, como é que eu vou chegar até essa família? Como é que eu vou fazer essa busca ativa? Então, através da análise dos sistemas, a gente consegue visualizar e planejar ações direcionadas para melhorar o trabalho que é realizado dentro do território, dentro do município. Perfeito, Rayana, obrigado por sua colaboração. É muito importante os indicativos que Rayana colocou para a gente, inclusive eu até penso que ela já deu praticamente as ações prontinhas para a gente só colocar. Rayana, não era para dar as respostas, para quem prestou atenção nas salas de Rayana, ela inclusive já utilizou o verbo conjugado no AR, no ER, no IR, no OR, no UR, que é o indicado, né, para a gente colocar no infinitivo, para a gente colocar as ações num plano, seja ele qual for, inclusive de assistência social. A gente pode reforçar, daqui a pouco a gente vai abrir os microfones e estamos acompanhando o chat para ver as perguntas e as dúvidas. Eu peço só que Rayana continue conosco. A gente vai ter a fala de outra participação especial, para quando a gente abrir para as dúvidas, Rayana, a gente tem, então, a sua colaboração novamente, tá bom? Obrigado desde já. Mando um abraço para nosso querido Carlos Braga e a nossa querida Andresa, agradecendo já pela participação e a sua liberação conosco aqui no nosso encontro virtual. Bem, gente, vamos seguindo. A gente também tem, como eu falei para vocês, uma preocupação importante com relação à estrutura do plano. Não só sobre os 3 pontos, um deles a Ana colocou para a gente, que é sobre a vigilância, mas sobre a estrutura do plano, como orienta as normativas do Sistema Único de Assistência Social. Por que a gente está batendo nessa tecla? Porque nós temos aqui articuladores que não fazem parte da política pública de assistência social em seus municípios. Então, é mais fácil para quem já está no SUAS entender desse miudinho com relação ao Plano Municipal de Assistência Social. Embora a gente saiba que existem os mobilizadores da assistência social, mas é sempre importante a gente esclarecer, né, essas dúvidas, essas nuances que envolvem os detalhes, os bastidores desses documentos do Sistema Único de Assistência Social. Eu quero saber se nosso companheiro Engel, ele está aqui. A gente convidou outro companheiro nosso que faz parte da vigilância socioassistencial, só que do estado da nossa querida Alagoas. Ele está falando aqui no... Achei agora, achei. O perfil dele. A gente vai liberar, então, o microfone para que ele possa, então, dar a sua colaboração e, inclusive, aproveitar para se apresentar, já que aqui a gente está com os estados de Pernambuco e da Paraíba também, tá? Fique à vontade, eu acho que o Lala já está finalizando ali. Já liberei, tá liberado, Engels. Vê se a gente consegue te escutar. Olá, pessoal, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Agora eu lembrei dele. Agradecer primeiro a vocês aí, o pessoal da Unicef, o Marcos, que entrou em contato comigo, né, para falar um pouquinho, né, das nossas experiências aqui com os planos de assistência social, né, os planos municipais. Queria também fazer uma ressalva aí, o pessoal também dos outros estados, né, os municípios que estão aqui participando, né, desse processo extremamente importante, que é o processo de planejamento, né, no qual ele acontece cada quadriênio, né. Hoje nós temos no estado de Alagoas uma experiência. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá Estamos bem, sim, Engel. Estamos sim.
Hoje nós temos aqui no Estado uma experiência bastante exitosa no que tange a questão dos planos municipais, né? Até recentemente nós não fazíamos um monitoramento dos planos. Hoje a gente já foi desenvolvido aqui no Estado 6 instrumentais sobre os planos, né? Um material assim que ele está começando a virar referência, não só no Estado, mas fora também. Que é um material que inclui desde da portaria que institui a comissão da elaboração dos planos, né? Então, a gente criou uma portaria, um modelo para os municípios replicarem. Na verdade, esse nosso trabalho, a gente está estimando, a gente ainda não conseguiu fazer o levantamento, porque os planos ainda não encerraram, mas a gente estima que esse trabalho com os planos de agente, esses instrumentais desenvolvidos, eles reduzem o tempo dos municípios de planejamento em até 60%. Sim, um plano que era muito extenso por conta da própria do próprio layout, né, do arquivo, né? Então ele passa a ter um modelo, né, aqui no estado de Alagoas, claro, não obrigatório, né? Cada município tem a liberdade para desenvolver o seu próprio plano conforme as diretrizes da NOB, né? E aí a gente começa com essa portaria de instituição, a gente passa para um plano de trabalho da comissão, né, porque a gente institui a comissão e já traça um plano de trabalho todo bem planejado, que vai seguir um tempo determinado, né? Hoje a gente está correndo contra o tempo, na verdade, né, para elaborar esses planos, né? A gente tem um prazo bem curto, né? Quando a gente trabalha com plano, a gente sabe que tem pelo menos aí uns 3 meses para a gente conseguir fazer um plano redondinho, né? Porém, como eu falei, com esses instrumentais envolvidos, a gente consegue diminuir bastante esse tempo, né? E aí, como em quanto tempo, nós temos desenvolvido também esse plano de trabalho, né, da comissão, né, da instituição de elaboração. Nós elaboramos um guia, né, para elaboração, também com um modelo de plano, né? E aí o nosso AIS é onde todo mundo nos pede, já está correndo atrás assim do Estado, da Secretaria de Estado, me dê esse modelo, a gente precisa de um modelo que é um modelo bem estruturado do plano, com todas as diretrizes, assim, tudo perfeito. E aí contempla também o diagnóstico, que nós também criamos um modelo de diagnóstico socioterritorial. E assim, todos os municípios têm nos elogiado bastante, assim, a gente cortou muito a questão desse sentido das consultorias de plano, né, que eram ofertadas pelos municípios, hoje já deu uma queda por conta desse material também. E aí também, por último, a gente encontra um relatório, um modelo de relatório também para monitorar, porque não adianta só fazer o plano, né, a gente tem que monitorar a execução dele, né? Então, desenvolvemos um instrumento de monitoramento no qual essa comissão, ou uma nova comissão, né, de monitoramento, ele vai ficar responsável por ver se as ações, as metas, né, os objetivos do plano foi cumprido, né? E aí, eu gostaria de falar também, já que foi tocado aqui em alguns assuntos, também na questão do plano de financiamento, né, precisamos também ter cuidado ao colocar, detalhar a fonte de recursos, previsão orçamentária, tudo isso está também no nosso modelo, mas falando de uma forma geral, né, que é preciso, né, ter a previsão orçamentária também, né? E aí, a, deixa eu ver aqui, pronto, e foi falado aqui também das ações de calamidade, né, que é muito importante, e aí a gente sempre norteia os municípios que, quando institui a comissão da elaboração do plano, que chame a intrasetorialidade, né, que chame o pessoal da saúde, que chame a educação, que chame alguém da Defesa Civil, porque se você parar para analisar o plano da Defesa Civil, eles têm uma ação lá, de calamidades. Quando acontecer, digamos, chuvas, eles vão agir de tal forma. Então, por que não chamar alguém responsável da Defesa Civil para que você consiga fazer a convergência entre as ações do plano da Defesa Civil com o plano da assistência social, e você coloca lá a meta, que seria uma meta possível, porque você está lá dialogando com a intersetorialidade. Então, é muito importante fazer esse diálogo, que essa comissão do plano ela seja bem participativa, com o conselho,
conselho tem que participar do processo do planejamento do início ao fim, né, tanto para a elaboração da comissão até o final, até a questão de ver se as metas, se os objetivos foram cumpridos, né? E aí, a questão dos boletins é muito interessante, é muito importante para a vigilância que se mantenham os boletins internamente. Foi falado aí também, mas que a gente pense também no boletim como um instrumento que para fora também, né? Geralmente os boletins eles ficam muito entre a própria SUAS, a própria secretaria, né? E aí a gente pergunta, eles ficam apenas internamente, eles chegam no secretário, eles chegam no gestor maior, que é o prefeito, os boletins, porque é muito importante que esse movimento seja feito também, né? Há 2 anos atrás, nós fizemos 9 regionalizados aqui nos municípios, né? A gente tem 102 municípios. No último censo SUAS, 10 municípios não tinham entregue os planos municipais, né? Acredito que a partir desse ano teremos 100% dos municípios com os planos, né? A gente instituiu pela CIB uma data também, em conjunto aí com a data do selo Unicef, então a gente instituiu pela CIB, e a gente passou fazendo 9 regionalizadas nos municípios aqui, explicando a importância de instituir a vigilância. A gente tem muito município sem vigilância socioassistencial, né? Muitos municípios, a gente tem cerca de 40 municípios que não estão instituídos, dos 102. E aí, a nossa companheira aí, a Rayana, né, falou aí muito bem das ações que devem ser colocadas, da própria vigilância, né? Porque a gente sabe que se for falar de vigilância aqui o dia todo tem para falar da vigilância assistencial, né? Como bem de planos, né? Tanto é que a nossa live que a gente faz de planos dura 4 horas, 5 às vezes, a gente até o Google Meet não aguenta, né? Digamos assim. Ô, Bom, Engel, quando vocês recebem os planos aí nas Alagoas, é essa estrutura da NOB que vocês observam e que você orienta, então, que o nosso público, nossos municípios também devem seguir, porque, inclusive, é o que deve compor, é o que direciona juridicamente a orientação do SUAS, não é assim? perfeito. E aí a gente encontra, né, diversos instrumentos, né, que são extremamente importantes para a elaboração dos planos, suas, né, que dá as diretrizes, né, estrutura o plano, mas a gente tem também o plano decenal da assistência social, né, que já, se eu não me engano, ele vai até 2026, né, vai até esse ano, é o último ano, é 2016 até 2026, plano decenal. A gente tem também o Pacto de Aprimoramento do SUAS, que já está defasado, mas que também é um norteador das ações. Nós temos também o PPA, o Plano Plurianual, né, que ele deve andar em consonância com os planos municipais, né, junto das leis de diretrizes orçamentárias. Nós temos também o ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, também. Então, há diversas estruturas no quais a gente deve fundamentar o nosso plano, também além da NOB e RH que estrutura ele, né? Ok, Breno. Ok, Engel, desculpa. Obrigado por sua participação, por sua contribuição. Eu peço só que você fique conosco, de repente pode surgir alguma dúvida, né, tanto do pessoal das Alagoas, quanto também daqui de Pernambuco e da Paraíba. A gente vai seguir com a nossa proposta, como hoje é um plantão tira dúvidas, então a gente já vai se organizar para a gente começar com as dúvidas de vocês, aproveitar a presença dos nossos queridos de Pernambuco, da Vigilância Socioassistencial de Pernambuco e das Alagoas, para que também contribuam com esses esclarecimentos. Lembrando que esse é nosso segundo momento, nós tivemos uma primeira live para fortalecer essas orientações, e agora a gente vai seguir com o chat e com as mãos levantadas. Eu peço agora o apoio da nossa equipe da Acerte, que está conosco, para verificar. Eu não consigo visualizar quem levantou a mão, Mando. me ajudar com essas questões. Estamos aqui. Vou liberando. Nelson, é o primeiro você, tá? Vou liberar teu microfone. Aqui na sequência. Um instante.
Nelson Agora, Rocha, microfone liberado. Pedimos, por gentileza, quando vocês cumprirem as dúvidas, não fechem a sala ou saiam da sala, né? Porque quando está como organizador, pode ser que a gente perca a sala toda, tá? Bom, Agora é só a gente desmoderar. Agradecemos. deixa eu só reforçar isso novamente, pessoal. Quem levanta a mão e a gente libera microfone, a gente precisa dar a vocês o status de organizador. Se de repente vocês saem da sala, vocês fecham a sala toda e a gente finaliza a live. Então, quem está levantando a mão e a gente autorizando, por favor, tentem ficar até o final, não fechem a sala, porque vocês vão fechar a live, tá bom? Pode falar, Nelson. Bom dia, seja bem-vindo. De qual cidade você está falando? pessoal, bom dia. Eu sou aqui de Porto Calvo, Alagoas. Nós aqui estamos em processo de implantação, né, do setor de vigilância socioassistencial. No entanto, o meu município ele já literalmente conseguiu concluir o plano municipal de assistência. Nessa situação, como é que eu vou fazer menção, como eu posso aplicar as questões convergentes com o plano de vigilância socioassistencial no plano municipal do município? Nelson, só me diz uma coisa, quando você fala que conseguiu concluir o seu plano, isso inclui também a aprovação dele pelo Conselho Municipal de Assistência Social? Não, concluí em parte. É por isso que eu disse que estamos em processo de conclusão, porque nós vamos apresentar ao Conselho esta semana para ele seja aprovado ou não. Tá? Valendo enfatizar ainda que o nosso município já possui o diagnóstico socioterritorial que foi construído no ano passado. Entendi. Mas o plano, por si só, seja ele a área que for, ele é um instrumento que a gente pode inserir atualizações o tempo que for necessário. Então, eu até penso, Nelson, que o fato de não ter sido aprovado pelo Conselho é até melhor, porque você pode pegar esse arquivo, sentar com os profissionais que achar necessário, para você fazer esse acréscimo acerca da vigilância socioassistencial que você colocou aí. Lembrando que o fato do município, e aí eu vou sair um pouco do seu exemplo, tá? O fato do município ter ou não vigilância não impede que vocês inserirem lá ações que vocês pretendem fazer. Vamos lá, situação A, município não tem vigilância, está implantando agora. Ótimo, que bom que está implantando. Então, vamos fazer o que enquanto vigilância? Quando ela for implantada, qual é a ideia? Quais são as ações que vão ser feitas? Então, é óbvio que o status de implantação ela precisa ser colocada no plano. Está de fato implantada? Sim. Então, a gente vai colocar as ações que, com a vigilância implantada, o que é que a gente pretende fazer? Se a vigilância não está de fato implantada, a primeira ação já é efetivar a implantação da vigilância socioassistencial do município. A segunda, compor a equipe da vigilância. A terceira, e aí já vai para as ações de vigilância. Realizar monitoramento da rede socioassistencial, elaborar planejamento para publicação de boletins temáticos da assistência social. E aí você vai colocando as ações que compete a vigilância realizar enquanto vigilância socioassistencial no seu município. Ok. Muito obrigado, viu? Qualquer coisa, eu estou à disposição lá no canal da Acerte. Se você digitar a opção 4, seu atendimento vem direto para mim e a gente segue tirando dúvidas mais detalhadas por lá. Tá bom, Nelson? Valeu, Marcos. Obrigado. Ao povo de Portugal vai. Tchau, tchau, querido. Tá, valeu. Só um minutinho. Próximo que nós temos é Renato. Só um minuto. Liberado teu microfone, Renato. Renato, querido, bom dia. Só diga para o pessoal que está te ouvindo qual a cidade que você está se falando. Rio Largo, município de Rio Largo. Eu estava aqui com a técnica da Secretaria de Assistência, que eu chamei ela para a reunião, né, da Acerte, para tirar as aflições do coração do articulador sobre a questão do plano de assistência. Mas aí a gente já viu que muitas coisas ela já passou, que está tudo correto, está sendo contemplado, está no plano. Agora, uma pergunta só.
Marcos. Ô, Marcos, me tire só uma dúvida. A gente colocou no plano essa situação da elaboração do diagnóstico aqui no município, mas a gente não especificou quilombolas indígenas. Tá errado? Ótima pergunta. Como é o nome dela, Renato? Karine, assistente social, técnica de referência da secretaria. Karine, querida, seja bem-vinda. É muito bom falar com você também, tá? Que bom que você está contribuindo com esse processo aí no seu município. A sua pergunta é bem pertinente. Pessoal, essa orientação está no guia, sim, do selo. A gente precisa fazer referência à população quilombola e indígena. Mas, Marcos, vamos lá, são várias opções, tá? Vários cenários. Marcos, eu tenho população indígena ou quilombola no meu município. Óbvio, ótimo. Então, você vai colocar no plano os indicadores disso. Da onde vêm essas informações? Vem do IBGE? Vem de onde? E o que é que vocês pretendem fazer? Porque o diagnóstico é a fotografia, né? Lembrando que, com relação à população quilombola e indígena, vocês só precisam fazer referência a eles no Plano Municipal de Assistência Social, na parte do diagnóstico. E diagnóstico é a gente colocar indicadores, é a gente apresentar a informação, é a gente apresentar o dado. Ou seja, eu tenho, sim, de acordo com tal instituição. Eu tenho, sim, porque o IBGE informou, mas nós não encontramos ainda. Por isso, há um planejamento de realizar ações de busca ativa. Então, independente de você ter ou não, eu não tenho população quilombola ou indígena, e o IBGE também não publicou nada com referente a isso. Então, no diagnóstico, eu preciso falar sobre a população quilombola e indígena. Mesmo se, para falar, eu preciso fazer referência dizendo que não há indicadores sobre essa população. Entendem? Porque no diagnóstico é isso, eu tenho que colocar qual é a fotografia do meu território socioassistencial. E nessa fotografia, as negativas, elas também são importantes. Então, eu preciso dizer que não há indicadores de população quilombola, eu preciso dizer que não há indicadores de população indígena, eu preciso dizer que há, sim, de acordo com o IBGE, com o IPEA, com o DIES, mas que nós não encontramos ainda. Ou eu preciso dizer que há, sim, indicadores e ações estão sendo realizadas porque nós encontramos essa população. Dependendo da realidade da fotografia do município, é que você vai colocar a informação com relação à população quilombola e indígena. Vocês entendem? Ficou claro isso? Ficou. Agora, eu já aprovei o meu plano. Ele já passou pelo conselho. Eu não coloquei essa informação. É possível alterar? Vocês fazem o acréscimo dessa informação e remetem o plano novamente para aprovação pelo conselho. Aí, na PCJ, vocês vão incluir o arquivo atualizado do plano, mais a última aprovação do conselho. Porque a primeira, ela não tem mais validade porque o plano sofreu alteração. Agora, tem conselhos que funcionam da seguinte forma. Eles fazem a aprovação, ok? Vocês acrescentam algo, atualiza algo, e geralmente a resolução ou a ata é muito específica para essa atualização que aconteceu. Se o conselho fizer isso, então vocês vão precisar acrescentar os dois arquivos das duas resoluções. A primeira que de fato aprovou o plano e a segunda que foi muito direcionada para o que de fato foi atualizado. Mas isso é só se o conselho de vocês agirem assim, fizer dessa forma. Porque como existem diversos movimentos de aprovação, então eu preciso considerar para vocês todas as possibilidades. Como também tem conselho que não faz resolução de aprovação. E nesses casos, como é que vocês vão inserir na PCJ? Vão inserir a ata da reunião, que deve conter a informação de que o plano foi apresentado, apreciado e aprovado. Ok?
Renato, esse é o nome da companheira assistente social. Ok. Ô, Marcos, agora outra dúvida que a gente estava falando, né? Assim, a questão do selo Unicef, ele tem que estar no plano de assistência, porque é o seguinte, tipo assim, existem os conselhos, e tem o único conselho que é vinculado à assistência é o COMAS. E o selo Unicef, como é que ele fica? A sua pergunta é bem interessante. Por quê, Renato? O selo Unicef, ele já recebe as ações que o município precisa realizar e apenas dá assessoria e incentiva para que o município realize essas ações. Então, o que existe de proposta para a entrega do selo nada mais é do que as atividades que os municípios já precisam fazer. Então, respondendo à sua pergunta, sim, as ações que existem como proposta para a edição do selo precisam estar no plano. Como a gente está falando do plano de assistência social, então a gente vai recair a quais entregas? A gente vai recair as entregas que envolvem o resultado sistêmico 5 e o resultado sistêmico 3. Só tomar cuidado para que as ações, para verificar se as ações que vocês estão trabalhando são, de fato, as ações que estão relacionadas à política de assistência social. Ô, Marcos, aproveitando o gatilho A5, o resultado 5, resultado sistêmico 5 e o 3, já que eu estou com a técnica do SUAS aqui do meu lado, diga quais são, meu filho. Dizer o quê? Os resultados sistêmicos. O vinculados à assistência social é o Isso. resultado sistêmico 5 e o resultado sistêmico 3. Só que, na organização do selo, o mobilizador da assistência social, ele fica responsável pelo resultado sistêmico 5. Mas, Marcos, e o resultado sistêmico 3? Precisa ter um outro mobilizador, porque o 3, ele envolve proteção contra violências, e ele vai perpassar por outras áreas. Vai perpassar pela área da educação, por exemplo, por isso que existe um mobilizador só para ele. E por se tratar de violências, no SUAS, a gente tem a proteção social especial, que trabalha com essas questões de violações e violências. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não é tudo do resultado sistêmico 3 que se refere a ações da política de assistência social. É importante fazer esse filtro. Muito obrigado, viu, Marcos? Você é um gênio. Você e a Eulália dá um show. Valeu, Renato. Obrigado pelo seu carinho. Manda um abraço para a colega assistente social e agradeça a ela por estar dando esse suporte a vocês aí. Um abraço certo. forte. Posso fazer uma observação aqui, Marcos? Pois não, fica à vontade. É perfeita aí a sua explicação, né? A questão do selo sistêmico, né? No qual nós temos que selecionar realmente as ações que tem lá no selo para que a gente possa estar incluindo no nosso plano municipal. Eu queria deixar só a ressalva que é imprescindível que isso aconteça. Não é só devo colocar, não, você tem que colocar, porque são ações no qual você está planejando para fazer essa execução. Então, é imprescindível que esteja tanto o plano de ação, como foi falado aí de Portugal, se eu não me engano, o plano de ação da vigilância socioassistencial também deve estar contido dentro do plano, né? Porque você tem lá um objetivo específico como fortalecer a vigilância socioassistencial, né? E quais são daí as ações estratégicas e as metas que eu tenho para fortalecer essa vigilância? E essas metas que estão dentro também do plano de ação da vigilância, elas, imprescindível, devem compor o plano municipal, bem como também o plano de educação permanente, né? O PECEP. E também, caso o município tenha um plano de cargos e carreiras. Então, é importante que seja... haja uma conversão, né? Convergência entre esses planos e demais. Obrigado, Ingel. Rayana, fique à vontade também para quando você quiser fazer sua contribuição nas nossas dúvidas, tá bom? Vamos seguindo. Antes de liberar para a Franciele, que é a próxima, eu preciso fazer um esclarecimento. O município teve a indicação do IBGE, por exemplo, que só existe 2 indígenas no município, por exemplo. Ele precisa fazer referência lá no diagnóstico? Precisa, gente. É como eu falei para vocês, diagnóstico é o repasse da fotografia do seu município.
Então, ele vai precisar dizer que foi identificado a partir do ou a partir do IPEA, ou a partir do DIESE, a fonte que foi dada a informação, que o município possui 2, 5, 10, 20 indígenas ou quilombolas, mas que a gestão não identificou essas famílias ainda e que, por isso, será inserida ações de busca ativa para encontrá-las. Porque o plano, gente, é o quê? É a gente dizendo o que se propõe fazer. Se a gente vai encontrar essa população, aí já é uma outra história. Mas a gente precisa dizer o que se propõe a ser feito. Então, o plano de assistência social, no plano de assistência social, precisa ter esse indicador no diagnóstico, porque a gente tem o PAIF e o PAEF, que trabalha com acompanhamento familiar. E esse público, essas equipes, elas trabalham na perspectiva de realizar visitas aos domicílios, fazer busca ativa, entende? Então, é papel nosso, sim, principalmente entendendo que são populações que estão dentro de situações de desproteção social e de vulnerabilidade social. Por isso que a gente precisa fazer, sim, esse recorte, e aí eu chamo a atenção e agradeço, especialmente a Granito, por ter feito essa colaboração conosco. Reforçando ainda antes de Franciele, o que é que a gente precisa postar? O que é que vai ser considerado documento comprobatório para validação da entrega com relação ao plano? São 2 arquivos. Prestem atenção. A gente vai validar o município que postar o arquivo do plano, com todo ele completo, inclusive os anexos, e se o arquivo for grande, vocês precisam ir lá no site que existe disponível na internet para reduzir o tamanho dele, tá? E o segundo arquivo é referente ao plano, a resolução do Conselho Municipal de Assistência Social aprovando o plano. Tem que ser a resolução? Não. O guia faz referência da seguinte forma: documento que comprova a aprovação do Conselho de Assistência Social. Então, pode ser uma resolução, pode ser a ata, ou pode ser algum outro documento que o Conselho utiliza que comprove que ele aprovou aquele plano. São os 2 documentos que a gente vai averiguar para validar essa entrega. Vamos seguindo, então. Prepara o microfone da nossa querida Franciele Soares. Franciele, bom dia, querida. Já está liberada, Franciele. Vamos embora. Franciele, aí eu dizendo Franciele, desculpe, querida. Bom dia. Bom dia, Bom Franciele. dia, cordelista. Vem embora. Já estou por aqui. Não vou aparecer em vídeo não, viu? Que eu não estou com um aspecto muito bonito, não. Só algumas dúvidas, não é só uma não, viu, Marcos? Hoje eu vou aproveitar de você. Está aqui para isso hoje. Dá um jeito em Marcos, né, Carla? A gente assessora aqui na região do Alto Sertão alguns municípios. E nessa questão da elaboração do plano, e principalmente no que concerne ao diagnóstico, em alguns municípios eles aderiram a um formato que a gente trouxe de fazer, consultar as bases empíricas, acessar a população através de formulários do Google Forms. Então, nós fizemos 4 formulários direcionados aos profissionais, às populações dos grupos GPTE, aos usuários, e para a gente ter uma ideia de como que essas populações eles visualizam os serviços, a prestação de serviços da assistência social, e também sobre suas vivências com a questão de desastres. Aqui a gente sabe que a gente enfrenta situações de estiagem, seca, calor intenso, né? E que essa região, a subsistência daqui, a maioria das vezes, é da agricultura. E o que nós fizemos? Pegamos as respostas, e as respostas do Adapta Suas, que é muito importante. Eu não tenho visto a gente falar muito na questão do Adapta Suas, mas ele traz
Quando a Sim, gente responde o Adapta SUAS, ele traz algumas recomendações. Então, o que temos feito até agora? Triangulação de dados entre conhecimento empírico, o próprio IVCAD, certo? Que traz a questão das vulnerabilidades, mas o sistema, a gente diz assim, o sistema fala por si, nem sempre. Muitas informações a população tem, a população conhece, mas não está nos sistemas, de alguma forma não chegou nos sistemas. E a gente faz essa triangulação e também com o Adapta SUAS, com o relatório lá do Adapta SUAS. E, a partir disso, traz a questão das desproteções sociais, porque quem conhece o território é quem está lá na base, os profissionais que estão atuando, as pessoas que estão ali, as lideranças comunitárias, porque nós ouvimos as lideranças comunitárias também. Teve município aí, e trabalhamos com municípios de pequeno porte 1, e tivemos municípios aí com 180 respostas de formulário. Então, isso mostra uma participação ativa, né, da população. E o que eu queria saber, Marcos, as respostas do Adapta Sua, no que concerne às recomendações, nós podemos inserir lá no plano de metas da matriz lógica como ações, ou elas devem ser criadas, digamos, um capítulo à parte para essas recomendações, porque eu acredito assim, se nós vamos executar, ele deve estar no plano de metas, na matriz lógica. Então, inserir aquelas recomendações, que são muitas, viu, Marcos? Inclusive, já dei até o cabimento de resumir, de juntar uma com outra, porque é muita recomendação. E aí, inserir já diretamente na matriz lógica, que eu acho que tem alguns municípios que me perguntam, Franceli, o que é que a gente faz com isso, pelo amor de Deus? E eu acredito que se está como recomendação, é o que nós devemos fazer. Se devemos fazer, está lá no planejamento, na matriz lógica, nas metas, ações, quando fazer, como fazer. Enfim, era essa a minha pergunta, espero que tenhamos entendido. obrigado, Franciele, por sua participação. Para quem não sabe, ou não tem muita intimidade com os sistemas do SUAS, Adapta SUAS é uma plataforma incrível, inclusive, que vocês podem utilizar para fazer o diagnóstico, para ajudar no diagnóstico, ajudar na questão do próprio plano em si. E com relação à pergunta dela, o que é que eu sugiro? A depender do município, a Adapta SUAS apresenta muita coisa como proposta de ação a partir das informações que contém lá no sistema. E algumas delas, de fato, são muito próximas, ou estão dentro da mesma área de proteção, ou dentro da mesma unidade pública do SUAS. E aí o movimento é exatamente o que você fez, Franciele, é você pegar todas as sugestões e sair separando com as que mais se aproximam, para, a partir daí, criar uma meta só com aquela redação e você tentar reduzir, logicamente, não na tentativa de diminuir a ação, mas reduzir na tentativa de colocar numa lógica só uma proposta. E sim, você pode incluir tanto na questão das metas. Eu entendo que, como o Adapta SUAS, ele sugere, e você só precisa avaliar se a sugestão ela vai ser acatada pela gestão e há intenção, de fato, de ser executada. Porque não adianta a gente colocar no plano aquela ação se a gente sabe que a gestão não vai executar. A mesma coisa é tomar cuidado com o prazo, tá? Então, é um instrumento que você pode seguir fazendo dessa forma e você pode, sim, utilizar a proposta para estar linkando as metas que você deve incluir no plano. Ótimo, Marcos. No que concerne a questão das desproteções sociais, também posso trazer, né, essa triangulação do IVCAD com o conhecimento empírico do território, não é isso? Com as respostas que a população trouxe, do que elas consideram desproteções, de como elas vivenciam as questões de violências, de falta de acessos, das questões de emergência, de como elas veem as respostas, a capacidade de resposta do SUAS às situações de emergência. Então, as desproteções, elas podem ser feitas também nesse sentido, né? Pode sim. Agora, quando você fala de diagnóstico, Franciele, é importante você tomar cuidado com essas informações empíricas.
Você precisa, de alguma forma, transformar ela em dado. O conhecimento empírico ele precisa ser transformado em dado, em indicador, e dizer de onde veio. Então, se você está fazendo exatamente dessa forma, está perfeito. Sim, sim, inclusive vai estar anexo lá todas as respostas, já foram criados gráficos, já foram feitos tudo tranquilozinho nos municípios que aderiram, né? Que nem todos os municípios têm adesão, porque às vezes a dificuldade de articulação, tanto com os profissionais como as lideranças, impedem que esse processo seja feito. Mas, Ok. no mais é isso, vamos à luta, né? E Obrigado, viu, daqui uns Franciele? dias Qualquer estaremos coisa, aí com... estamos à disposição. Carlinha e eu estamos por aqui, pode nos procurar, tá bom? Só você, Marco. Carlinha não tá não, dá trabalho. Valeu, tchau, obrigada. Tchau. Reclamona. Marcos, o Éder, ele estava em segundo após Franceli, e aí ele caiu, né, da chamada e voltou. Então ele já está na vez, tá? É o E eu já Wesley, liberei o é? microfone, Éder. Éder? Isso. Oi, Marcos, tudo bem? Éder, você está nos ouvindo? Oi, tá me ouvindo bem? Está bem baixo o seu microfone. Tá bem baixinho. Bem baixo mesmo, Éder. Melhorou agora? Agora. Perfeito. Melhorou. Joia. Veja só, primeiramente, agradecer aí, né, a compreensão de vocês pela queda de energia que deu aqui. Em segundo lugar, parabenizar o Engels, tá? Inclusive, esse modelo que ele disponibilizou aqui em Alagoas foi fundamental e, de fato, ganhamos bastante tempo, né, em relação ao plano. Agora, veja só, a minha dúvida é o seguinte. Quando caiu a energia aqui, obviamente, a gente desconectou da reunião, quando reconectou, né, eu vi você respondendo sobre a exigência, sobre os documentos de exigência para se colocar na PCJ. E aí eu vi o finalzinho. Agora, veja se eu entendi bem, né? No caso, a gente só precisa da resolução do conselho aprovando e o próprio plano. É só isso. Isso, exato. Perfeito. Outra coisa, uma dúvida puxa a outra, né? Foi falado aí sobre populações quilombolas, indígenas, etc. Veja só, pelo IBGE e pelo Instituto Palmares, Colônia Leopoldina não tem nenhuma comunidade quilombola e indígena, certo? Mas, segundo o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, o IBGH, 0,39% de uma comunidade chamada Vassu Cocal, que fica aqui em municípios próximos, né, praticamente limítrofe da gente, Novo Lino e Joaquim Gomes. Segundo o IBGH, tem 0,39% em Colônia Leopoldina desse território da comunidade Vassu Cocal. Pergunto, leva em consideração o dado oficial do IBGE ou IBGH? Deixa eu aproveitar essa pergunta de Éder e esclarecer também uma outra coisa. Pessoal, quem estiver fazendo uma outra coisa, por favor, presta atenção agora no que eu vou falar, tá? É muito importante o que eu vou esclarecer agora. Uma coisa são as ações que a gente vai fazer com relação à população indígena e quilombola que está lá no resultado sistêmico 6. E, junto com isso, a preocupação de vocês não estarem encontrando essa população, mesmo o IBGE dizendo que elas estão aí. Tá? Nós não estamos falando sobre isso. Nós vamos falar sobre isso em um outro momento, na live do resultado sistêmico 6. Agora, a preocupação de vocês é meramente com a informação, com o dado, com o indicador. Vocês só precisam se preocupar em colocar no diagnóstico a informação. Se vocês não estão encontrando, se já tentaram e não conseguiram, se ainda estão tentando, isso é um outro debate, em um outro momento, dentro do resultado sistêmico 6. Para o Plano Municipal de Assistência Social, e aí eu vou responder a pergunta de Éder agora, vocês só precisam se preocupar em colocar no diagnóstico qualquer que seja a informação que envolve a população quilombola indígena. E aí o exemplo de Éder é perfeito, porque o que ele diz? Que o IBGE não indicou nenhuma população, que os sistemas da assistência não tem, mas ele encontrou em uma outra instância. Então, no lugar de Éder,
veja só, o que é que eu faria? Eu colocaria exatamente isso, porque é só o que é o diagnóstico, não é a fotografia. E o selo está pedindo o quê? Que no diagnóstico a gente trate da população quilombola e indígena. Ele não disse como. Então, os municípios que não têm população quilombola e indígena vai fazer o quê para atender esse requisito? Vai falar dizendo que não tem. Que não existe indicador, que consultou o IBGE, consultou o CadÚnico, e fala das plataformas todas, e que não foi indicado, mas tem que citar a fonte, porque diagnóstico é isso. Já no caso de Éder, eu colocaria que o município, no processo de diagnóstico, fez consulta nas plataformas do DIEESE, do IPE, do IBGE, e do Cadastro Único, e não foi encontrado nenhum indicativo de população quilombola e indígena no município. Contudo, a instituição tal sinaliza que existe tanto. Pronto, porque o diagnóstico é só isso. É só a gente falar a fotografia, o recorte daquela população. Por quê? A partir desse indicador, o que é que o município vai fazer? Aí é outra história. Porque quando vocês... Vamos lá. Eu suponho que no plano tem um ponto lá tratando de acompanhamento familiar. Lá no CRAS, por exemplo. Realizar acompanhamento familiar para execução do PAIF. Deve ter algo assim, ou parecido com isso. Gente, se vocês dizerem assim, realizar acompanhamento familiar para as famílias no PAIF, inclusive as famílias quilombolas e indígenas, caso sejam identificadas. Pronto. Resolveu. Porque vocês estão dizendo, no plano de assistência, que sim, existe 2 indígenas ou 5 quilombolas, e que lá no PAIF vocês vão tentar encontrar esse povo. Acabou. Vocês atendem o que está se pedindo, porque vocês estão sinalizando a fotografia do diagnóstico, e vocês já estão colocando o que é que vocês vão fazer, o que é que vocês se propõem a fazer com essa população. Ficou claro, gente? Maravilha, perfeito. É só isso, Éder? Só isso, obrigado, viu? Obrigado, querido. Temos Pamela agora, é isso, Carlinha? Luciene, depois Pamela. Peraí, só um pouquinho. Perdão, Pamela. Deixa eu liberar a Luciene aqui. Liberadíssima. Eu não consegui acompanhar o chat, gente. Estou abrindo aqui a câmera. Gente, bom dia. Rayane, bom dia. Bom dia, Luciene. Seja bem-vinda, querida. Qual a cidade você está falando? Estou falando de Jucati. Pernambucana, querida. Já conhece a Rayana, né? Conheço, de longa data, Rayana. Aqui no município eu sou efetiva, né, funcionária concursada, sou assistente social, né, concursada, sou técnica do município, mas eu também trabalho no município de São Bento do Una, também, situação de cedência concursada, né, em São Bento do Una eu sou coordenadora de vigilância socioassistencial, certo? Então, assim, participei da elaboração dos 2 planos, e, assim, uma das dúvidas eu já consegui solucionar, que é com relação à resolução, né, porque, no caso, aqui dos municípios, a gente colocou ela dentro do plano, mas, nesse caso, a gente vai precisar, vamos dizer assim, tirar uma cópia e colocar separadamente, não é isso? Não necessariamente. Você pode juntar os arquivos e fazer uma postagem só, não tem problema, porque quem vai fazer a validação sou eu, de todos os planos, e eu vou ter o cuidado de verificar se está ali ou não. Pronto, porque ambos os municípios, a resolução já está dentro do plano, né? Assinada e aprovada dentro do plano. Sem problemas. Sem problema, né? Então, isso aí eu não vou ter que me preocupar com outro arquivo. Beleza. E a outra é só a questão de... com relação a essa questão de calamidades no município de Jucati, né? Inclusive, a gente passou agora por uma situação bem de calamidade, né? De emergência. A gente teve chuvas aqui e a cidade foi afetada, né? Teve perdas de residências, teve desalojados, mas enfim. Então, a gente transita pelas 2 situações. Um dia antes, a gente estava numa situação de seca,
No dia seguinte, a gente estava numa situação de enchente, né? Então, assim, com relação ao plano, a gente colocou no diagnóstico, a gente colocou na questão do território e ambiente, a gente já fez referência a essa questão climática, né? E a gente trouxe todo esse histórico, tanto de seca quanto de períodos de chuva. E dentro, aí essa é a minha questão, aí dentro dessa questão do território e ambiente, a gente descreveu as ações do plano que a gente já tem, do plano de contingência que a gente já tem, o município já tem elaborado, certo? A gente descreveu tanto as ações gerais, quanto as ações que tem prevista para assistência, certo? E daí, a minha dúvida é o seguinte, a gente precisa colocar também esse adendo no plano de ação, né? No plano de meta, não é isso? Certo, isso. Beleza. Pronto, era só essa questão, porque aí a gente já fez essas referências dentro desse item de diagnóstico, certo? Ele entrou como na parte do diagnóstico também, e no caso ele vai entrar também, entrou também no plano de metas, que é justamente a parte só da assistência. A ideia do plano teu diagnóstico, Luciene, é exatamente dizer, qual é? É dizendo assim, olha, minha fotografia é essa, e eu vou fazer isso com essa fotografia. Fazer isso com essa fotografia é o plano de metas. Pronto, porque nesse caso aqui, ficou muito evidente para a gente, é que a gente precisa capacitar nossas equipes para atuar em situação de emergência. Né? Sim, e isso já é uma ação que precisa estar no plano de metas. No plano, isso. Ok? Ok. Com relação à vigilância, a gente também descreveu a vigilância todinha no processo de planejamento, certo? Que a gente não tem, que a gente precisa instituir. A gente colocou também, dentro desse capítulo, né, da vigilância, a gente colocou quais são a equipe mínima que a gente precisa ter, quais são as ações, né, de planejamento da própria vigilância, né, dentro daqueles eixos que os guias nacional da vigilância, ele mostra, né, quais são os eixos da vigilância, e aí também a gente colocou no plano de ação. Então, assim, eu acho que a gente está contemplando, né, com todas essas questões. Assim, agora, eu quero aproveitar que Luciene falou sobre isso para chamar a atenção de todos vocês, tá? Prestem atenção aqui. O terceiro ponto que o guia de orientação do selo traz é com relação às ações preparatórias de emergências e calamidades. Percebam, eu peguei um plano que a única proposta que existia lá era concessão de benefício eventual. Tá? Gente, eu até concordo que em situação de calamidade e emergência, uma das ações da assistência social é sim prover benefício eventual, ou funeral, ou cesta de alimentos, né? Vai depender ali, ou algum outro, ou o próprio benefício da calamidade e emergência, que tem a ver com os kits, dormitório, kit cozinha, kit higiene e kit limpeza, né? Depende da realidade do município e do tipo de calamidade e de sinistro que ele que está causando a calamidade. Ok. Mas você colocar no plano, veja só, no guia está pedindo que são as ações preparatórias para a calamidade e emergência. E você dizer que só faz provimento de benefício eventual, gente, a assistência não só faz isso em calamidade e emergência. Entende? Então, eu preciso pensar duas coisas para responder esse ponto do guia. Primeiro, quais são as atribuições da assistência social em situação de calamidade e emergência? Quando eu entendo as atribuições, eu já imediatamente consigo responder que ações preparatórias são essas que eu preciso fazer. Por exemplo, eu não encontrei nos planos que eu vi até hoje a participação na elaboração do plano de contingência do município. É uma ação preparatória. Isso, o plano de contingência, ele não é responsabilidade da assistência social. Não. Mas todo plano de contingência tem que existir a parte da assistência social nele, que é exatamente a assistência dizendo o que é que ela vai fazer numa situação de calamidade e emergência. Pronto, ô Marcos, aí assim, só para concluir, pronto, eu estou com o plano aberto aqui, bem rapidinho, só para exemplificar. Né? Tem a parte da defesa civil, a parte geral, né, da defesa civil, e na parte da assistência, ela contempla, né, que é a questão de
Gestão de benefícios e apoio financeiro. Aí tem a questão dos benefícios eventuais, né? Isso. A questão a gente coloca também aqui a possibilidade de acessar o benefício estadual, né? Aquele emergencial, está aqui previsto no nosso plano. Antecipação de pagamentos, que não cabe a gente, mas é do governo federal, porque numa situação dessa, o município pode solicitar antecipação de pagamentos. Mas veja, para você colocar esse ponto aí de pagamento com recurso do governo federal, existe uma ação preliminar. Cadastro do município no sistema S2ID. Isso, mas tem. Isso aí já tem na parte da defesa civil, isso aí já prevê. Já prevê, né? ok. Eu estou falando só da parte da assistência, tá? Ok. Né? A parte é que eu não vou entrar nesses detalhes da outra parte, mas a gente descreve essas duas partes aqui no plano de assistência. A parte que é geral da defesa civil, que é o decreto de emergência, aquelas questões todas. Mas na parte da assistência, a gente contempla isso. Atendimento direto, né, das famílias, que é identificação da vulnerabilidade, é um ponto, e aí a gente descreve, certo? Que é onde está escrito. Apoio psicossocial, no caso necessário, né? Alojamento provisório, né? Então, assim... Mas, Luciene, todas essas ações, elas fazem parte da assistência executando a calamidade de emergência, está certíssimo. Mas a pergunta que não quer calar, quais são as ações preparatórias? É justamente essa, a capacitação das equipes, a questão de levantamento do cadastro de situação de risco, de áreas de risco, mapeamento de situação de risco. Realização de licitação para atender os benefícios eventuais. Outra ação preparatória. Alocação de recursos, né, no orçamentário, no orçamento, para essas situações. A própria elaboração de participação no plano de contingência é uma ação preparatória. Bom, aí no caso de Jucati, como a gente já tinha, mas no caso de São Bento a gente colocou, né? Que lá a gente vai revisar o plano, né? Vai participar dessa revisão do plano. Ok, e perfeito. Esse mapeamento. Perfeito. Porque a gente está mais focado agora nesse mapeamento de situação de risco, onde ainda não aconteceu a calamidade. Perfeito, perfeito. Siga dessa lógica, eu quero que você dê um grito que eu estou por aqui. Tá bom? Obrigada. Vamos para a próxima, acho que a última é Pamela, não é, Carlinha? Oi, isso, ela já está liberada, viu, Pamela? Fica à vontade. Abre teu áudio. Teu microfone está fechado, Pamela. Ainda está fechado. Abre no computador. Se você está no computador, você tem que abrir na tela, tá? O microfone. Se você está no celular, tem que apertar na tela do celular. Eu acredito que ela está no computador. Então, na tela do computador, tem um microfonezinho. Você clica para abrir. Tem alguém contigo que possa te ajudar aí, não, Pamela? Enquanto isso, eu vou respondendo algumas mensagens aqui no chat, tá bom? Enquanto você consegue ver esse microfone. Pamela pergunta aqui se o Criança Feliz, que não é mais Criança Feliz, tá, gente? A gente precisa começar a chamar pelos nomes adequados. Se entra no mapeamento que Rayana falou, e sim, entra sim. O mapeamento envolve todos os serviços e programas de assistência, não é, Rayana? Isso, o mapeamento a gente coloca 100% do que tem dentro da nossa rede, tá? Tanto em âmbito da assistência, como não, porque o diagnóstico ele é mais amplo, né? Está para além do que se trata da assistência, mas aqui a gente está especificando. Ótimo, Rayana, obrigado, viu? Sobre o modelo que vocês estão pedindo, que o nosso colega Engel colocou, eu vou falar com ele depois no privado para verificar se ele disponibiliza, e se ele disponibilizar, a gente vai encaminhar junto com essa live, tá? Não se preocupem. Tu conseguiu aí o microfone, Pamela? Não? Tu quer colocar no chat para eu ver a tua dúvida? O microfonezinho está do lado sempre, costuma estar, né? Tem um negocinho de ligar a câmera, tem o outro de... Achou! Olha aí! Olha aí, mulher! Muito bem, Pamela. Bom dia, querida, seja bem-vinda. Obrigada. Era justamente essa pergunta, né, do programa, né? E se o RMA
geralmente, né, todas os equipamentos, né, a saúde e a educação, eles têm, né? Todos eles fazem, todos os meses, não é isso? Aí a gente Não. pode tirar ou não. Peraí, o RMA é um instrumento da Unidade Pública do SUAS, do CRAS, CRES, Centro Pop. Isso. Então, não é da saúde e educação. A educação não tem também. Não tem, não. A saúde e educação, eles fazem, sim, alimentam os seus atendimentos, eles possuem outro instrumento, não é o RMA. Não é RMA, tá? Mas para o diagnóstico do plano da assistência social, você até pode fazer referência a alguns indicadores de outras políticas públicas, sim. Era essa a minha dúvida, né? Porque ali a gente já consegue mapear, né, as crianças gestantes, né, população indígena, né, e quilombola, se tiver. Vocês podem fazer uso dos instrumentos de outras políticas públicas para tentar fazer esse mapeamento, sim, da população indígena e quilombola. Tá, era essa a pergunta. Bom? Tá bom, obrigada. Nada, querida. Eu acho que encerramos, Carlinha. Não tem mais ninguém com a mãozinha levantada. E no chat, quem tiver ainda alguma pergunta que passou batido, aí a Luciana ainda está comentando, vocês podem aproveitar esse momento, né, que a gente já está caminhando para o final. Então, ou ainda dá tempo abrir o microfone, né? Quem tiver por aí e quiser, levanta a mãozinha que a gente libera, tá certo? Eu quero. Olha aí, a coordenadora regional, ela quer fazer uso da voz. Bom dia, meu povo lindo. Eu estava por aqui ouvindo vocês, mas adiantando diversas coisas, sabendo que Marcos e Carla estão aí fera junto com vocês. Marcos, eu tinha acompanhado, não sei se você chegou a reforçar, mas eu tinha acompanhado aqui nas perguntas do chat, algumas pessoas pedindo para a gente reforçar o que é preciso ser colocado na PCJ para confirmar essa entrega. Então, acho que seria bom para validar e aí ninguém deixar passar nenhum ponto para a gente se atentar a esses detalhes. Vou reforçar novamente, tá, gente? No guia, vocês vão encontrar a informação de que, para inserir na PCJ, vão precisar incluir os documentos. Eles falam dessa forma, os documentos referentes ao Plano Municipal de Assistência Social e a aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social referente ao plano. Agora, se essa aprovação é por resolução, pode. Pode ser uma ata do Conselho? Pode. O guia ele não faz referência, não exige o tipo de documento, contanto que seja um documento que comprove a aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Reforçando que chega para mim muitas dúvidas, porque não estão conseguindo colocar na PCJ por conta do tamanho do arquivo. Isso pode acontecer sim, porque um plano de assistência social, ele é um instrumento grande, pode ser que ele fique pesado. Então, vocês vão se utilizar das tecnologias que tem disponível na internet para compatibilizar o arquivo antes de inserir na PCJ, e aí ele consegue ser inserido sem problema nenhum. Tá bom? Qualquer coisa, reforçando, vocês têm as nossas redes de apoio no nosso canal da Acerte, Salete nas Alagoas, Carlinha na Paraíba e Karina aqui em Pernambuco. Como eu sou especialista responsável por essa entrega no Resultado Sistêmico 5, vocês podem também me procurar. A opção para falar comigo é a número 4, o atendimento de vocês vem direto para mim. Eu só peço paciência, porque eu já vi agora que no canal da Acerte está lá bombando, tem muita gente esperando. Enquanto a live estava acontecendo, o povo estava chegando, e aí a gente vai com calma. Digo nada tu, Marcos. Dando conta desse atendimento. É isso. Acho que terminamos, né? Posso dar só uns informezinhos? Podem, vamos finalizar. Tem muitos articuladores aqui, aproveitar. Gente, fiquem bem atentos aos prazos que a gente vai apresentar. Na realidade, já apresentamos, né? Mas durante essa semana já subiram nos grupos os comunicados em relação aos próximos eventos presenciais, que é o 3º ciclo de educação. Paraíba, amada, querida, tentem priorizar essas inscrições de vocês até hoje, tá? Para a gente ter uma contabilidade em relação a isso, a essas presenças. E também
garantir, né, um encontro com a logística boa para recebê-los, principalmente no Polo de João Pessoa, que tem o maior número de pessoas, e o Polo do Sertão também, a gente está aguardando as inscrições de vocês em Souza para o dia 19, tá? Primeira semana de abril, acho que primeira ou é segunda semana, porque abril começa numa quarta, né? Mas é na segunda semana, a gente tem Pernambuco. A gente chega em Pernambuco por aí com vocês, tá? No dia 7 em Vitória de Santo Antão e no dia 9 em Triunfo, nossa querida Triunfo. E na terceira semana a gente chega em Alagoas, estamos para confirmar essas datas e no máximo essa semana ainda a gente disponibiliza nos grupos de Alagoas também, mas vai ser na terceira semana de abril, nessa semana que compreende 13, 14, 15, muito provavelmente 14 e 15, tá? Em Alagoas, a gente diz para vocês. Peço por gentileza, outra coisa, respeitem o mínimo de participantes, o máximo, né, que a gente coloca na realidade as 3 pessoas, porque a gente precisa fazer um encontro com qualidade. Esse encontro de educação, ele vem com uma dinâmica de turmas divididas, né, da gente trabalhar melhor a capacidade, tanto é que vem educação junto, coordenador da buscativa escolar, mobilizador de educação e articulador para que a gente tenha uma dinâmica bem organizada e participativa de cada um de vocês, tá? Um beijo no coração e mais detalhes a gente vai se falando no canal Acerte, nos grupos, para conversar um pouquinho melhor com vocês. Eu quero agradecer a participação de Engel, lá das Alagoas, da nossa querida Rayane Duarte, da Vigilância aqui de Pernambuco, dizer que estamos também com parceiros, tá, Rayane? Manda um abraço aí para a sua equipe, espero nos encontrarmos em outras oportunidades. Agradeço o convite, e a gente está à disposição, viu? Obrigado, Rai. Gente, só as últimas mensagens aqui. Conferência de assistência social, coloca no plano? Sim, coloca. Pode colocar lá as propostas no plano. Prazo para entrega, 31 de março, sim. Se houver alteração, fiquem atentos e atentas, que a gente vai mandar nos grupos caso haja alguma alteração dessa data. E, por fim, o plano ele já existe, pode só atualizar ele, gente. Esse plano que já existe, ele já está vencido. Por isso que a gente está fazendo um novo plano. Os planos eles são referentes a 4 anos. Então, agora é o momento de fazer um novo plano. Você até pode se espelhar no plano que já existe para fazer esse novo plano, mas não pegar o mesmo arquivo para atualizar apenas as informações. A gente entende que você está, na verdade, se referindo a uma fotografia, a um diagnóstico que foi elaborado há 4 anos atrás, e por isso a gente não indica que seja feito isso, tá bom? No mais, eu quero reforçar os meus agradecimentos em nome da Acerte, da nossa querida Graça e da nossa coordenadora Eulália. Também agradecer em nome da Unicef, da nossa oficial Júlia, que também sempre nos dá esse suporte no Resultado Sistêmico 5, principalmente com relação a essa entrega do Plano Municipal de Assistência Social, e a todos vocês e todas vocês que se disponibilizam de estarmos juntos nesse processo do ciclo da edição do selo Unicef, para a gente fortalecer as políticas públicas para as nossas crianças e adolescentes. Pessoal, é isso, agradeço demais, vou lá correr para o nosso canal da Acerte, qualquer coisa a gente chega à disposição. Carlinha, um cheiro bem grande, obrigado por essa meu povo. sempre. Minha chefa, Eulália, brigadão, até a próxima. Beijo, gente, beijo. Um abração, bom trabalho a vocês e bom almoço. Pausando a gravação.